A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no canal Solidou Glória vamos falar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Estes dias vi uma zombaria da doutrina na internet, alguém que colocou um meme feito a imagem de um diabo falando para uma garotinha: peque à vontade porque não existe perda de salvação. E em seguida coloca este versículo, Romanos capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na benignidade de Deus, de outra maneira também tu serás cortado. E esse meme querendo jogar pro povo, dizendo que, a palavra está dizendo, que se tu não permanecer, tu serás cortado. Ali está falando o contexto do ramo que é cortado, entendeu? Ali, se você for ver, não é perda de salvação, porque vamos ver por todo um contexto da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá este dano, detrimento. Todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Estava falando ali de alguém que fazia uma construção com obras, com materiais fúteis, como palha, feno. E aí Paulo vai dizer, se a obra deste se queimar, esse vai sofrer o dano. E a gente sabe que muitas das vezes o dano é cruel, é a morte física mesmo. O pior de todos os castigos, o salário do pecado é a morte física. E vemos que Paulo vai reconhecer que a obra de alguém pode se queimar e o indivíduo no final pode ser salvo como que pelo fogo. É esse mesmo contexto do ramo que é cortado. Se o ramo não estiver ali bem, como deve estar, ele vai ser cortado para não prejudicar toda a árvore. Ele vai ser cortado. Mas isso não é perda de salvação. Como diz, sofrer o dano. O indivíduo sofre o dano, mas todavia será salvo como que pelo fogo. Em outro contexto, Paulo fala do jovem de Coríntio, que entrega a Satanás para destruição da carne, ou seja, para a morte mesmo, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo vai reconhecer que a salvação é uma coisa. O indivíduo sofrer por consequência dos seus próprios erros, pecado, por saber da verdade e persistir no pecado, ele vai sofrer gravemente e pode chegar até a morte. É o que Paulo está falando sobre o jovem de Coríntio. Ele pode chegar até a morte, até morrer, mas todavia, pelo conhecimento, a influência que estava ali, a boa obra que Deus começou, todavia será salvo. Será salvo. Então, a doutrina da segurança de Deus é uma segurança pela parte de Deus. O Senhor, que é onipotente, ele assegura os seus totalmente de cair. E tem um versículo que diz: quem és tu para julgar o servo alheio estando em pé ou caído? Mas estará em pé, porque poderoso é Deus para o suster. Ou seja, fala que o servo muitas das vezes está caído ou está em pé, mas é um servo do Senhor, alguém que Deus começou uma obra. Então a doutrina da salvação ela é maravilhosa. É a doutrina da segurança de Deus, onde não nós pereceremos, porque temos Jesus na vida. Certa vez Jesus estava no barco a dormir, os discípulos ali, atemorizados com a tempestade e com medo de afundar com Jesus e tudo mais no barco. Não é assim? Os cristãos dos nossos dias odiernos têm medo de perecer mesmo com Jesus na vida. Eles têm medo, eles não têm certeza absoluta de que Deus os assegura. Eles não têm totalmente certeza. Eles acreditam em perda de salvação, que podem perecer mesmo com Jesus dentro do barco da vida. E ali é um ensinamento maravilhoso para a nossa vida. Jesus acalma a tempestade e diz: por que vocês são tão incrédulos? Por que são tão incrédulos? Lá na Epístola de Judas fala: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e tropeço fatal. Fica na paz, na graça do nosso Deus Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Amém.